Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo, na primeira carta aos Coríntios. Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Perdão, ao verso 5. Glória a Deus. Amém. Acende essas luzes para mim, por favor. Acende a luz ali, quem puder. Isso. Amém. Eu gostaria que você desse atenção à leitura da palavra, para que nós possamos meditar nesse texto hoje. Diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhe proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Feche os seus olhos por um momento, por favor. Pai, nós oramos por bondade do Senhor nesta hora sobre nós. Nós pedimos sabedoria e revelação para que possamos compartilhar a porção desta noite. Fale conosco por intermédio da santa palavra, Senhor. Acalma o nosso coração, Jesus. Nós queremos, Pai, que o Senhor, por favor, tome conta dessa reunião, como o Senhor tem feito desde o início. Fale conosco, ministra-nos, e que muito mais do que saímos daqui emotivos, como foi liberado nesta noite no início, possamos sair daqui transformados. Nós amamos o Senhor e pedimos graça em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus. Eu tenho um encargo do Senhor hoje para nós. Eu quero liberar uma porção de Deus para que possamos crescer naquilo que o Senhor tem edificado. Na semana passada, o pastor Cris, ele liberou uma palavra aqui, inclusive dentro de 1 Coríntios, falando sobre a cruz e a loucura da pregação do Evangelho. Aonde para aqueles a qual ouve a pregação do Evangelho, que estão se perdendo, a Bíblia diz que é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém? Hoje eu quero dar continuidade nessa pregação. Eu ouvi, nós não estávamos aqui semana passada, mas enquanto eu estava vindo da viagem, a gente colocou o culto, e uma das coisas que eu senti dirigindo, vindo, assistindo o culto, eu percebi que da boca do Cristo soava autoridade naquilo que ele falava. E se você perceber, não foi uma pregação extensa. Na verdade, quando chegou no momento, falou: se coloque de pé, porque aqui deu, e todo mundo se colocou de pé e foi. E eu quero continuar aquilo que ele começou a falar. Porque eu entendo que toda vez que Deus está liberando algo para nós, não é algo solto, não é uma mensagem solta. Aqui nós não somos pregadores que cada um carrega uma mensagem, vem aqui e libera. Não. Desde o início dessa comunidade, o Senhor falou que nós devemos construir algo. Então todo mundo que sobe aqui, de uma palavra de abertura, a uma palavra de oferta, a tudo aquilo que o Senhor tem ministrado, é uma construção contínua entre nós. Nada é solto, ninguém está construindo nada para si. Amém? Não é Babel. Babilônia constrói algo para si. E o tema dessa mensagem dessa noite é a cruz e a Babilônia. Nós vamos falar sobre esses dois aspectos à luz da palavra de Deus e vamos crescer nisso. Quando você arrumar, meu príncipe, glória a Deus. Os irmãos estão ouvindo bem aí? Então, glória a Jesus. Não tá ruim? Tá ruim? Deixa eles ouvir ruim mesmo, então. Vocês estão ouvindo? Glória a Deus. Amém.
O texto que nós lemos, irmãos, nós vamos fazer um esboço dentro desse texto e vamos dividir esse texto em 3 partes. E eu quero que você olhe para a sua Bíblia e acompanhe comigo. Paulo ele vai dizer assim, em primeiro lugar, que ele não foi, o que ele foi até Corinto com uma mensagem. Ele diz assim, versículo 2: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Diga comigo, Jesus crucificado. Irmãos, esse era o tema da mensagem do apóstolo Paulo. Ele nada soube, ele decidiu ir até Corinto para falar apenas uma coisa: Jesus e este crucificado. Esse é o primeiro tópico do que nós vamos dividir esse esboço dentro dessa mensagem. É a mensagem que Paulo prega. O segundo tópico é o próprio apóstolo Paulo. Então nós temos uma mensagem e nós temos um pregador. E o terceiro tópico, nós vamos falar como o apóstolo Paulo proclama essa mensagem. Vamos começar pelo início. A mensagem que Paulo prega é Jesus. E Jesus crucificado. O assunto do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto é Cristo crucificado. É o Cristo da cruz, ou a cruz do Cristo. Ele nada soube falar naquela igreja a não ser essa coisa. Ele diz: eu não fui a vós com palavras persuasivas. Eu decidi falar apenas sobre uma realidade para vocês. E essa realidade é sobre a cruz de Cristo. Sabe, irmãos? Uma das coisas que nós precisamos entender, às vezes nós queremos permear, passar por muitas áreas da teologia. Mas na verdade, o que Deus espera de nós é que sejamos homens de uma só palavra. Às vezes nós estamos insatisfeitos, inclusive como igreja, buscando novas revelações, não naquilo que o Senhor está ministrando sobre nós. Às vezes bate uma insatisfação, querendo, meu Deus, parece que é tão pouco. A gente quer algo mais profundo. E Paulo ele estabelece uma igreja, onde ele escreve 2 cartas, onde ele passa mais tempo escrevendo, inclusive, as cartas maiores do apóstolo Paulo é para a igreja de Corinto. E ele fala: eu decidi ir até vocês apenas para falar uma só coisa. Eu quero falar sobre Jesus e este crucificado. Irmãos, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não creem. Ela parece enfadonha, repetitiva. A mensagem da cruz para aqueles que estão desviados é uma mensagem dolorosa, porque parece que não tem benefício nenhum quando olhamos para a cruz. Quando você olha para a cruz é só instrumento de uma coisa: instrumento de morte. Todos os homens que iam até a cruz, eles tinham certeza que não voltaria de lá, porque eles morreriam. Leonardo Ravenhill, ele disse o seguinte certa vez: um homem que vai até a cruz, ele já tem a sua vida como uma vida que se perdeu. Porque todo homem, toda mulher que vai até a cruz de Cristo, ele não volta da mesma forma. Não volta da mesma forma, irmãos. A cruz é a mensagem central do Evangelho. Sabe? Deus chama homens e mulheres para pregar o Cristo da cruz. E nós precisamos ter essa mensagem, não apenas na ponta da língua, mas encarnada em nossas vidas. Todas as pessoas, irmãos, que iam até a cruz, como eu disse, elas não iam até a cruz para tirar férias. Cruz é instrumento de morte. Cruz é instrumento de tortura. Cruz é instrumento de finish, acabou a vida. Isso é cruz. O símbolo do cristianismo é uma cruz. E as pessoas têm usado a cruz como para benefício próprio, quando na verdade a cruz é o instrumento para nós morrermos. A cruz só fala de uma coisa: morte. Não tem outra mensagem. O Evangelho, eu acho lindo, porque deixa eu contextualizar tudo que está acontecendo nesse culto para você entender. O irmão Kevin falou sobre sermos mudados uma vez que somos encontrados por Deus. Um encontro com Deus muda a nossa vida. Foi cantado tantas canções aqui, mas o irmão Tiago falou uma coisa: se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, já era. Fica só. Mas se o grão de trigo morrer,
ele vai dar muito fruto. Se Cristo não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. Porque o grão de trigo que é Cristo, ele morreu, portanto frutificou, e hoje nós estamos aqui. Precisa morrer, irmãos. E Jesus não morreu apenas como uma semente, ele morreu como um ladrão na cruz. Como o Cristo falou na semana passada. A cruz era um instrumento para condenar os malfeitores. Ei, nós somos o povo da cruz. E você quer aplauso dos homens. As pessoas vão te xingar, macho. As pessoas vão falar de você. Essa é a cruz. As pessoas vão mentir a seu respeito. Essa é a cruz. Antes de Jesus enfrentar a cruz, uma pessoa do seu grupo coletivo apostólico, uma pessoa o beijou e o traiu. Isso é a cruz. Sabe quando Judas estava traindo Jesus, o que Jesus estava enfrentando ali? A pré-cruz. Alguém certa vez disse assim, quando Pedro está falando para Jesus em Mateus capítulo 16, não, o Senhor não vai morrer. Jesus fala para Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque você não conhece as coisas de Deus, você só conhece as coisas dos homens. Pedro queria impedir de Jesus ir para a cruz. Mas aquele que traiu Jesus, estava impulsionando Cristo para a cruz. Qual deles cumpriu o propósito? Hein? Judas. Judas foi o carrasco que levou Cristo até a cruz. Mas a vontade de Cristo, de Deus, sempre foi que Cristo fosse até a cruz. Portanto, então, Judas é um instrumento de Deus para um cumprimento de propósito na vida de Jesus. Pastor, isso é para o apóstolo Paulo? Não, isso é para o cristão. Isso é para o cristão genuíno. É para aqueles que decidiram carregar sua cruz e ir até o fim. Lucas 9, 23, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, em primeiro lugar deve negar a si mesmo, depois tomar sua cruz e me seguir. Tem pessoas que estão seguindo Jesus sem cruz nos ombros. Não estão seguindo. Nós só seguimos Jesus com a cruz nos ombros. Sem cruz nós não seguimos Cristo. Sem cruz não há vida. Sabe, irmãos, uma das coisas, quando eu leio o Evangelho, o que mais me impacta na vida de Jesus é que ele nunca mentiu. Jesus nunca mentiu. Jesus sempre disse, vocês vão morrer. Lá no Sermão do Monte, capítulo 5, depois que ele fala das bem-aventuranças, ele fala assim, ó, as pessoas vão odiar vocês, sabia? Logo no começo do ministério de Jesus. Ei, irmão, vamos lá, deixa eu fazer um apelo aqui diferente hoje. Quem aqui quer ser odiado em Chapecó? Você viu? Ninguém quer. Ninguém. Agora, quantos querem amar Jesus? De verdade, até o fim da vida? Levanta a mão, por favor. E se isso custar a sua cabeça? E se amanhã os religiosos da cidade falarem assim, mas quem disse que tem que pregar assim? E se amanhã os seus amigos te impulsionarem a lugares fora de Deus e você tem que dizer, não, eu amo o meu Senhor, eu não vou fazer isso. Então sai da nossa roda. Você vai perder network, vai perder trabalho, vai perder tudo. Não tem problema. Eu amo o meu Senhor. Ah, irmãos, abre comigo aí. Hebreus capítulo 13. Obrigado, Espírito Santo. Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí. Eu estou falando da cruz, triste, chamada Babilônia. Babilônia não quer que você se desenvolva em Deus. Ela quer que você seja escravo. Babilônia quer que você viva uma vida de luxúria, de avareza. Babilônia é assim, irmãos. Deus fala, sai daí, povo meu. Sai para onde, Senhor? Sai ao encontro dele, fora da cidade. Saia e encontre com Cristo crucificado. Sabe o que é o sair, irmãos? Não é sair para ir para outra denominação. Tem pessoas mudando de igreja, vivendo a mesma vida. Ei! Você pode ir para qualquer lugar das igrejas mais top do Brasil.
E ir lá viver a mesma vidinha, porque você não mudou. Não é sobre lugar geográfico. É sobre uma mudança de encontro com o Senhor, como foi ministrar nessa noite. O encontro com a glória de Deus muda a nossa vida. Você não será mais chamado Jacó, agora você será chamado Israel, príncipe de Deus. Irmãos, a gente precisa de um toque de Deus ao ponto de a gente sair mancando. Sabe, a Bíblia diz que o Senhor, aquele anjo, tocou a coxa de Jacó. E a Bíblia diz que a partir dali, Jacó andou manco. Porque todo encontro com Deus muda a nossa vida. Você não fica mais o mesmo. E as pessoas verão. As pessoas enxergam quando uma pessoa teve um encontro com Deus. Elas sabem, irmãos. Elas sabem quem de fato teve encontro com o Senhor. A primeira coisa é a mensagem. Paulo prega a mensagem. E a mensagem é a mensagem da cruz. Chega em qualquer lugar babilônico e fala, nós precisamos morrer. Não, capaz, eu tenho sonhos. Eu tenho projetos. E tudo bem ter tudo isso. Vai falar, não, mas tudo isso a gente entrega aos pés de Jesus. Isso não é nada, irmãos. Comparado àquilo que o Senhor tem para nós. A Bíblia diz que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Ei, glória a Deus por Chapecó, amém? Mas essa não é a nossa cidade final. Glória a Deus por Chapecó. Deus deu um amor para essa cidade, só que aqui não é nossa cidade final. Existe uma cidade, a Nova Jerusalém, que descerá do céu e nós habitaremos nessa terra, nessa cidade para sempre, irmãos. Ei, é uma visão espiritual aberta. Nós não vivemos para cá. Enquanto estamos aqui, vamos servir aqui, amar, nos doar aqui, mas entender que nós não somos daqui. Um homem que tem a realidade da cruz em sua vida, ele vive diferente. Embora muitas pessoas pregam palavras, elas não gostam de pregar a mensagem da cruz. E sem cruz, irmãos, não há vida. Sem cruz não há vida. Porque aquele que morreu, ele nos dá vida. Abra comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5. Deixa eu liberar uma coisa para vocês aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Está escrito assim. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Portanto, vamos ler do versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Note uma coisa, irmãos. Dentro da Babilônia, a mensagem é leve para um povo de coração duro. Dentro do reino de Deus, a mensagem é dura para um povo de coração mole. Porque dentro do reino de Deus as pessoas se submetem. O texto que nós lemos em 2 Coríntios está falando que Jesus não apenas carregou os nossos pecados. Note isso aqui é importante. Jesus carregou nossos pecados, sim ou não? Sim. Mas carregar fala de algo que eu coloco sobre mim e levo. A Bíblia diz que Deus o tornou pecado. Tornar pecado é experimentar toda a realidade de pecado. Não é só levar. Jesus não apenas levou os nossos pecados. Isso aconteceu. Mas o próprio Cristo, a Bíblia diz que se tornou pecado. Um santíssimo que se tornou pecado. E por que ele se tornou ao invés só de carregar? Porque ele experimentou em si mesmo toda a realidade de pecado de todo mundo. Então Jesus sabe o que você passa. Não porque ele carregou, mas porque ele experimentou. Jesus sabe toda a dor. Abrir a nossa boca, porque isso tudo será condenação para nós mesmos. Falar sobre santidade numa vida imoral, cala a boca em nome de Jesus. Não dá para viver assim, irmãos.
Babilônia quer você de qualquer jeito. Vai lá, você tem uma boa eloquência. Paulo vai dizer, não é sobre falar bem. Só homens crucificados podem pregar o Cristo crucificado. Quantas vezes, irmão, nosso sentimento não adota a mensagem que proclamamos? Eu, particularmente, estou num processo muito gostoso, que é o processo de morrer. Tanta coisa se levantando que Jesus está falando assim, eu estou esmagando você. Aí eu falo, estava tudo muito bom, Jesus. Esses dias eu contei na quarta-feira, eu estava com a minha esposa orando, e a gente foi orar por uma situação, eu falei, vamos orar, vem aqui. Jesus, usa tudo isso que está vindo contra nós, por favor, e nos molda segundo aquilo que o Senhor quer. Sabe as nossas orações? Ai, Deus. Vira homem, macho. Cadê a cruz nos ombros? Hein? Deus usa circunstâncias ruins para formar Cristo em nós. Isso é cruz. Deus usou Judas para que Cristo fosse até a cruz. E você acha que as circunstâncias não virão para formar a nossa vida? Ei, cadê a espécie de crente? No livro de Hebreus vai dizer que os irmãos tinham por glória entregar os seus bens. As pessoas vinham e falavam assim, nós queremos confiscar os seus bens. Leva. Nega Jesus ou a gente toma a sua casa. Leva a casa. Era assim, irmãos. Leva a casa, leva tudo. Cadê os crentes dessa época, irmão? Os crentes de verdade. Vai se ofender por tudo. Não vou mais na igreja que o pastor falou para calar a boca. Se você é um falso profeta, cala a boca. Você está nos assistindo pela internet, você é um falso profeta? Porque essa é a verdade. Dói, mas a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Dói, mas liberta, irmãos. A verdade dói, mas ela liberta. Deus ama a verdade no íntimo. Não apenas na boca. Tem pessoas falando verdade, mas que não tem a verdade em seu íntimo. Deus ama a verdade no nosso íntimo, no nosso coração. Essa é a verdade que Deus ama. Paulo é um homem crucificado. Paulo diz assim, eu estou indo a vocês com fraqueza. Eu vejo assim, irmãos, Paulo não é autossuficiente. Ele está dizendo, gente, eu estou tão fraco. Minha vida é tão... Esse dia eu estava lendo a Bíblia e me deparei com a figura de Moisés. Todas as vezes que aquele povo desviado ia até Moisés dizendo, cadê o pão? Cadê a água? Você tirou a gente do Egito para morrer no deserto. Nós vamos morrer. É o povo desviado. A Bíblia, eu acho incrível a atitude de Moisés. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Ele foi chamado de homem mais manso da terra. Sabe, todas as vezes que ele era confrontado, as pessoas queriam ofender o que ele fazia? A Bíblia diz que ele se ajoelhava. Ele ia até a tenda do encontro e se prostrava. E Deus vinha e dava direção para Moisés. Sabe o que o Senhor falou comigo com isso? Falou, meu filho, a maneira que você reage a todas as coisas fala de quem você vê. Moisés, toda vez que vinha contra ele, ele se prostrava e ia encontrar o Senhor. Sabe o que a gente quer fazer? Sair na mão. Não é assim? Lá no trabalho, como você reage? Falaram de você, o que você faz? Vai lá no chefe queimar o colaborador. Vai diante de Jesus, irmãos. Vai diante do Senhor. Paulo é um homem crucificado. Homens crucificados podem pregar a mensagem da cruz. Agora, se nós queremos viver uma vida bem viva, sem Cristo, nossas palavras não vai passar de persuasão humana. Então eu vou para o terceiro tópico. Paulo, ele dá um modo de como ele prega a mensagem. Nós temos a mensagem, o mensageiro e o modo de pregar.
E nós vamos para o versículo 4. Ele diz assim: minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito do poder, para que a fé de vocês a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A mensagem que Paulo prega é a cruz. Ele também é uma pessoa crucificada. E ao pregar a cruz, ele adota a maneira da cruz. Uma pessoa crucificada, irmãos, crucificada, prega a mensagem da cruz debaixo do espírito da cruz. Todo homem que prega sobre a cruz, provavelmente ele está sendo esmagado pelo peso da cruz. Ele está sangrando e você não está vendo. Esse é o apóstolo Paulo: eu estou fraco, mas eu estou falando. A mensagem da cruz não é vanglória para o homem, irmãos, é o contrário, é morte para ele. Ninguém consegue pregar a mensagem da cruz debaixo de espírito de ego, de prepotência. Não dá. Ao contrário, todos os homens e mulheres que se levantam para viver uma vida crucificado, ele morre para si mesmo. Ele já não tem mais vida. E pregar a mensagem da cruz precisa estar debaixo do espírito da cruz. E quantas vezes, irmão, nós sentimos, o nosso sentimento parece que nós não testemunhamos aquilo que nós estamos pregando. Quem aqui já percebeu ou já se deparou, eu quero ser sincero, de perceber assim, fala: meu Deus, parece que Deus me usa em palavras, mas a minha vida não comunica algo. Não precisa falar, não precisa levantar a mão não. Mas parece que não comunica da mesma forma. Homens que parece que o sentimento não testemunha da mensagem que ele mesmo carrega. É óbvio que a mensagem é bem maior do que todos nós. Mas como eu disse, muita pregação para aqueles que não querem morrer será material de acusação contra essas pessoas. A mensagem da cruz sempre vai ser maior do que você. Mas você precisa se submeter e deixar que ela pregue você na cruz. Isso é morte, irmãos. Olha para mim, por favor. Que o Espírito Santo te dê graça para isso. Mas não existe vida cristã sem crucificação. Não existe. Não existe. Não existe falar que estamos seguindo um Cristo vivo sem antes morrer.